Olá, meus alunos queridos do quarto e do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raquel e hoje nós estamos com mais uma aula que vocês vão acompanhar comigo. Essa é uma aula de história que o conteúdo está no livro de História do quarto ano, mas essa videoaula vai ser para as duas turmas, quarto e quinto ano, porque é uma introdução ao ensino da história. Então, todos nós precisamos ficar atentas a esse conteúdo para que a gente possa dar continuidade depois. Então, vamos começar a nossa aula. Para os meus alunos do quarto e do quinto ano, eu peço que peguem o caderno, a caneta, o material de anotação e já façam essa identificação aqui do cabeçalho, com o nome da escola, com o nome de vocês, a data que vocês estão fazendo esta atividade e a identificação aqui do nome da professora, a turma que vocês fazem parte e o componente curricular que nós estamos trabalhando aqui, que é a história, tá bom? Pausem esse vídeo quantas vezes for necessário para que vocês façam essas anotações e tantas outras que vocês vão precisar fazer. Vamos lá para a nossa introdução à unidade 1. O título da unidade 1 é sobre os primeiros grupos humanos. Nós vamos estudar um pouco sobre a formação, né, e a organização dos primeiros grupos humanos, de que se tem registro, como viviam, como se relacionavam com a natureza, com os elementos, como foram desenvolvendo técnicas e tecnologias para a sobrevivência. O capítulo 1, então, nós vamos começar com o estudo da história. Nós vamos começar a estudar um pouquinho, entender como a história, essa ciência, como ela está organizada, como está dividida, os períodos, como são denominados esses períodos. Então, nós vamos aos poucos estudando sobre essa ciência que é a história. Então, para a nossa aula, nós temos um roteiro de atividades nesta semana. Esse roteiro de atividades consiste nessa videoaula, né, que será disponibilizada para vocês terça-feira, dia 20/4. Depois, no dia 21, que é na quarta-feira, vocês farão a leitura do capítulo 1, que para os alunos do quarto ano poderão fazer no livro, os alunos do quinto ano eu vou disponibilizar os slides aqui para fazer essa leitura, então todos vão fazer a mesma leitura e responder a mesma atividade que é na página 11. Quem tem o livro poderá fazer a utilização do livro. Quem não está com o livro correto ou quem é do quinto ano, eu vou enviar a atividade para responder essa mesma atividade, ok? Depois, na quinta-feira, vocês vão assistir ao filme Croods, que eu vou disponibilizar no grupo para vocês e também na descrição desse vídeo vai ter o link para quem se interessar assistir esse filme. Ainda na quinta-feira, vocês vão anotar e responder uma atividade no caderno, essa para todos, né? Essa não está no livro, então todos vão fazer uma atividade no caderno. Esse é o roteiro das atividades dessa semana relacionadas a esse conteúdo, o estudo da história, que é o capítulo 1. Então, nós vamos ver aqui nesta imagem, quem tem o livro do quarto ano vai poder observar essa imagem que mostra os ancestrais dos seres humanos. Observem a maneira como eles se relacionavam com a natureza, né? Como a maneira ainda do desenvolvimento do corpo desses seres humanos, né? Por isso nós temos indicativos de que nós somos descendentes dos primatas, né? Nós somos o primata descendente dos macacos. Então temos parentesco, né, com esses os ancestrais dos seres humanos. Então, nós podemos observar aqui, ó, observem e façam a leitura desses quadrinhos verdes que tem uma sequência de acontecimentos e de mudanças no decorrer do desenvolvimento da humanidade que demarcam, que mostram como os seres humanos e como o desenvolvimento da humanidade ocorreu e que esse desenvolvimento ele não ocorreu em pouco tempo, ele não ocorreu
de um ano para o outro, ele não ocorreu de um dia para o outro, ele ocorreu durante milhares de anos, milhões de anos, para passar de um período para outro, para haver o desenvolvimento de uma técnica diferente que possibilitasse o domínio de outras ferramentas. Então, nós vamos ver nesse primeiro quadrinho verde aqui, ó, há cerca de 1,5 milhão de anos, alguns ancestrais dos seres humanos começaram a usar paus e pedras para se defender do ataque de outros animais. Então, na natureza, como existe, né, essa, essa convivência, tanto com os mesmos grupos, como grupos de outros animais, então os seres humanos começaram a utilizar ferramentas encontradas na natureza, ou seja, elementos encontrados na natureza, pedaços de pau, pedaços de pedra, para se defender dos ataques de outros animais. E isso foi sendo descoberto, né, que era útil. Os seres humanos foram descobrindo que esses objetos que estavam presentes na natureza poderiam ser úteis para a própria defesa, para a defesa do grupo e para, inclusive, manusear ou fazer algum tipo de utensílio que fosse útil para o dia a dia. Mas isso levou milhares de anos, até que se descobrisse que uma pedra poderia virar uma lança para poder matar um animal para comer. Então, os seres humanos, no manuseio, né, manuseando, usando ali os elementos da natureza, foram descobrindo que determinados elementos que estavam presentes na natureza poderiam servir para eles se defenderem, poderiam servir para eles fazerem alguma coisa no seu dia a dia. Nós vamos ver também aqui no segundo quadrinho, ó, o segundo quadrinho verde, tem uma outra informação importante que nós devemos levar em consideração, que entre 1,5 milhão de anos e 200 mil anos, vejam que é uma contagem muito distante, né? Ó, 1,5 milhão de anos, vejam que é muito tempo, né? Então, entre 1,5 milhão de anos e 200 mil anos atrás, grupos de ancestrais humanos começaram a captar o fogo na natureza e a aprender a conservá-lo. Então, era um período, nós estamos falando desse período entre 1 milhão e 200 mil anos, então é um tempo muito extenso da evolução humana, em que os seres humanos não tinham domínio do fogo ainda e começaram a captar o fogo na natureza. Veja, eles ainda não sabiam como produzir o fogo, eles captavam. Como é que eles captavam esse fogo? Captavam, por exemplo, quando caía um raio em determinada região e esse raio batia em uma árvore ou em alguns galhos secos, né? Regiões que o mato estava seco e produziu fogo e ali começava uma queimada. E eles perceberam que esse fogo era necessário, era importante para se manter aquecidos, para poder cozinhar, assar alguns alimentos. Então eles começaram a captar o fogo e a conservar, ou seja, não deixar o fogo apagar. É isso. Eles pegavam como pegar gravetos de madeira e fazer uma fogueira e não deixar aquela fogueira apagar. Porque aquele fogo era importante para a sobrevivência desses primeiros grupos humanos. Então, nesse intervalo de tempo, entre 1,5 milhão e 200 mil anos, foi o período em que os grupos ancestrais dos seres humanos começaram a captar e dominar, né, e aprenderam a conservar o fogo. Não dominavam ainda. Eles pegavam o fogo que estava na natureza em uma determinada queimada e guardavam aquele fogo, né? Ou seja, deixavam uma fogueira, faziam uma fogueira e eles
não deixavam apagar, ficavam ali o tempo todo alimentando aquela fogueira para que ela não apagasse. É certo também, né, a gente pode imaginar que isso não acontecia o tempo todo, né? Viesse uma chuva, por exemplo, iria apagar aquele fogo. Então, eles foram desenvolvendo outras técnicas de conservar esse fogo por mais tempo, certo? Então, são descobertas que esses grupos de seres humanos vão tendo ao longo da sobrevivência da história para poder desenvolver determinadas técnicas, até a gente chegar no que nós temos hoje, no nível de desenvolvimento que nós temos hoje. Uma outra informação que está aqui, ó, nesse terceiro quadrinho verde, que vocês podem observar e ler junto comigo, é que entre 230 mil anos e 30 mil anos atrás, alguns grupos ancestrais dos seres humanos utilizavam pedras lascadas como instrumentos para corte e perfuração. Observem que no decorrer, né, no desenvolvimento da espécie humana, os ancestrais dos seres humanos foram descobrindo formas de utilizar os elementos da natureza. Vejam que eles já dominavam, já conseguiam conservar o fogo, já utilizavam o fogo, que é um elemento da natureza, para a sobrevivência. Dessa mesma forma, conseguiram ir entendendo que era possível utilizar lascas de pedra para cortar algumas coisas, para furar, né? E isso foi possibilitando que mais adiante esses grupos ancestrais dos seres humanos fossem também desenvolvendo, criando e produzindo outros tipos de elementos a partir dessas descobertas. Mas vejam que nesse período da história, a passagem de uma descoberta para outra leva um tempo muito demorado, né? Muitos mil anos, milhões, muitos mil anos para que uma coisa comece a ser utilizada, descoberta, né? Então, para a gente perceber que isso é um longo período para que aconteçam essas mudanças no desenvolvimento da humanidade. Vamos ver aqui também, mais adiante, na página 9, outras informações que são importantes para a gente compreender como a humanidade foi desenvolvendo e foi utilizando técnicas que chegassem ao nível de desenvolvimento que nós temos hoje. Então, é graças a essas descobertas dos primeiros grupos de seres humanos que a humanidade foi se desenvolvendo e chegamos ao nível que nós temos hoje de desenvolvimento tecnológico, né? Muitas vezes esse desenvolvimento não é tão bom, é nocivo porque destrói a natureza, destrói a saúde dos seres humanos, mas essas descobertas, elas iniciaram, né, desde os primeiros grupos de seres humanos, que foram desenvolvendo técnicas, tecnologias que possibilitavam a esses seres humanos sobreviver na natureza. Então, esse outro quadrinho verde aqui, ó, relacionado a esse ancestral do nós humanos aqui, já praticando, ó, a pesca, né? Com um instrumento aqui feito com elementos encontrados na natureza. Então, há cerca de 150 mil anos, grupos humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Por isso, dificilmente se fixavam em um mesmo lugar. Vocês imaginam por que isso? Quando os grupos de seres humanos começaram a praticar, a desenvolver e a utilizar a caça, a pesca e a coleta de frutos para sobreviver, por que será que esses seres humanos não se fixavam em um mesmo lugar por muito tempo? O que vocês acham? Vocês imaginam o que acontecia para que esses grupos de seres humanos se mudassem, né, de um lugar para outro com muita frequência? Pensem um pouquinho sobre isso.
Por que será? Por que será que eles começavam a morar na beira de um rio, né? Caçavam, pescavam, coletavam os frutos que tinha ali na natureza e daqui a um tempo saía dali e ia para outro lugar. O que acontecia com esses grupos para que eles não se fixassem? Esses primeiros grupos, esses grupos que deslocavam com frequência de um lugar para outro, se dava o nome de nômades, ou seja, que não fixavam em um mesmo lugar, tá? Esses povos eram povos nômades. Então, respondendo a essa pergunta, por que esses grupos de seres humanos não se fixavam por muito tempo em um determinado lugar? Eles viviam da pesca, da caça e da coleta de frutos, como já disse nessa informação aqui. Olha, quando eles chegavam em determinado local e ali era rico em alimentos, né, em peixes, em animais para caça, em frutos coletados da natureza, eles ficavam ali naquele espaço até esgotar os recursos que tinha ali, né? Até diminuir a quantidade de peixes, até diminuir os animais que estavam disponíveis para caça e até não encontrar mais frutos. Porque esses seres humanos, nesse período, cerca de 150 mil anos, eles ainda não dominavam as técnicas da agricultura, de plantar e de colher. Então, eles sobreviviam daquilo que estava presente na natureza, daquilo que a natureza fornecia. Portanto, quando esses alimentos, né, ficavam escassos, diminuíam, eles iam procurar outros locais onde tivesse abundância, onde tivesse muitos alimentos que eles pudessem continuar sobrevivendo da coleta, da caça e da pesca. Por isso que esses grupos não se fixavam em um mesmo local. Eles iam sempre procurando locais onde tivesse abundância de recursos, de alimentos para que eles pudessem sobreviver. Nesse outro quadrinho que vocês estão vendo aqui, né, que está aqui, ó, mostrando essa mulher, então já é um outro período mais recente, há cerca de 12 mil anos atrás, né? Também tem muito tempo, mas é um período mais recente. Os humanos passaram a plantar e a cultivar alguns vegetais. Veja que antes disso, há cerca de 150 mil anos, eles não dominavam, né, não haviam domesticado as plantas ainda. Eles não dominavam ainda a agricultura. Com o passar de muitos mil anos, de muitos milhares de anos, então os seres humanos começaram, né, cerca de 12 mil anos atrás, os humanos passaram a plantar e a cultivar alguns vegetais. Então, a partir daí, eles começam a se fixar melhor, se fixar em determinadas regiões, criar pequenas povoações, porque já dominavam, né, técnicas da agricultura, a essa altura também já dominavam outras técnicas que possibilitavam dominar os elementos da natureza. Então, quando os seres humanos passam a dominar as técnicas de agricultura, de plantar e de colher, eles começam a se fixar nos locais e criar pequenas povoações. Nesse outro quadrinho verde aqui, tem uma outra informação importante que vocês precisam ficar ligados. Olha aqui, ó. Foram encontradas pinturas em paredes rochosas e em cavernas feitas pelos seres humanos há mais de 30 mil anos. Ou seja, os seres humanos que viviam nesse período ainda não construíam suas próprias casas, viviam em cavernas, né? Onde eles se abrigavam da chuva, do sol, do frio, se abrigavam nas cavernas, que eram locais seguros para eles, eram as moradias, né? A forma de morar, de sobreviver. Então, nesses locais, eles começaram a registrar nas pedras, né?
pinturas que são chamadas de pinturas rupestres. Essas pinturas foram encontradas e datam de cerca de 30 mil anos atrás, ou seja, é muito tempo atrás que são os primeiros registros do que acontecia no dia a dia. Mais adiante nós vamos ver que existem informações importantes que os estudiosos, né, que são chamados de arqueólogos, né, que estudam, historiadores que estudam essas pinturas, eles começam a decifrar, a entender o que esses registros querem dizer. Então, tem informações muito importantes de como os seres humanos, os grupos de seres humanos desse período viviam. E mais adiante, né, vocês vão ver aqui nesta figura, com esse quadrinho aqui embaixo, que está nos dizendo que os primeiros registros escritos conhecidos datam de 4 mil anos atrás. Ou seja, a escrita, né, em materiais, né, que não fossem pedras, em alguns locais eram em couro de animais, né, e outros materiais. Esses primeiros registros, eles datam, ó, de 4 mil anos atrás. Então, já é uma informação de um tempo mais recente, mesmo assim é um tempo muito longe do tempo que nós estamos, né? 4 mil anos atrás, é um tempo bem distante. Pois bem, então, essas informações que nós acabamos de ver, elas servem para a gente perceber o quanto, né, os períodos, em cada período do desenvolvimento da humanidade, foi marcado por descobertas importantes. E essas descobertas levaram os seres humanos a continuar sobrevivendo na natureza e aprendendo a dominar os elementos da natureza para permanecer desenvolvendo a humanidade. Então, nós percebemos que apesar da gente ver que são períodos muito longos, né? Mas isso teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da humanidade. Houve uma demora muito grande, se a gente for olhar, é uma demora muito grande de um acontecimento para o outro, mas isso é o que está registrado. Nem todos os acontecimentos daquele período foram registrados, né? Como hoje nós podemos registrar tudo o que acontece em tempo real através de uma foto do celular e mandar pelo WhatsApp ou postar nas redes sociais e comunicar para o mundo inteiro sobre os acontecimentos, naquele período não era assim. Não tinha os instrumentos que nós temos hoje, né? Então, alguns registros e registros importantes de coisas que aconteceram nesses períodos da história, né, são possíveis de serem conhecidos hoje graças aos estudiosos que se dedicam ao estudo desses registros, desse período, né, de como os seres humanos, de como os primeiros povos viviam. E por isso é importante a gente fazer esse estudo da história. Então, a história é a ciência que tem essa responsabilidade, a história é a ciência que estuda, né, os fatos que acontecem na humanidade e passa a registrar para que em outros períodos, né, outros grupos de seres humanos possam conhecer o que aconteceu em tempos passados. Então, vamos ler aqui juntos essa informação que nós temos aqui. Olha, estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiam antes de nós e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permaneceram. Muita coisa vai mudando ao longo do tempo, mas muitas coisas também permanecem, né? Permanecem não do mesmo jeito, né? Muitas vezes de forma diferente, mas muitas coisas permanecem e outras mudam totalmente. E são essas mudanças e permanências que identificamos na sociedade. Então, as sociedades elas vão mudando o tempo todo, mesmo que permaneçam algumas coisas.
Agora vamos ver aqui sobre o papel do historiador. Tá vendo esse segundo parágrafo aqui? Vocês podem acompanhar a leitura comigo. Vamos ler juntos? O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. Então, é graças a esses estudiosos que estudam, que registram os acontecimentos, que nós podemos conhecer, né, ter informações de acontecimentos que ocorreram no passado. As transformações na história podem ocorrer em ritmos diferentes, de maneira mais imediata ou mais lenta. Vejam que essas informações que nós vimos sobre o desenvolvimento dos primeiros grupos humanos ocorreu com uma demora, um tempo bem longo, né? Ocorreram de forma bem lenta. Já as mudanças mais recentes, elas acontecem de forma mais rápida. Então, nós vamos ver aqui sobre os acontecimentos de curta duração, é aquilo que acontece mais rápido, mudanças que acontecem de forma mais rápida. São aquelas que ocorrem rapidamente, em um curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Então, nós podemos perceber que tem coisa que muda de uma semana para outra, né? Ou de um mês para o outro. Esses acontecimentos são acontecimentos de curta duração. Por exemplo, vamos pegar um exemplo recente dos nossos dias. Nós tivemos no ano passado, no mês de março, foi decretado pela Organização Mundial de Saúde a pandemia de Covid-19. De lá para cá foram muitos acontecimentos e que nós podemos considerar que foram acontecimentos muito rápidos, tanto no que diz respeito à evolução da doença, né, que se espalhou rapidamente por todos os países, quanto no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que pudessem chegar ao patamar que nós estamos hoje com a vacina, né, que nós queremos que chegue logo para todo mundo, com a vacina contra a Covid. Então, nós podemos considerar que esse foi um acontecimento de curta duração. Entre a descoberta da doença, né, que era provocada pelo vírus, coronavírus, até o desenvolvimento de uma vacina para combater essa doença, foram lá diversos acontecimentos que ocorreram em um curto espaço de tempo, né? Dentro de alguns meses isso ocorreu. Então, nós podemos considerar que esse é um acontecimento de curta duração. As mudanças de média duração, né, essa aí já leva um tempo mais longo, mas não tão longo assim. Essas mudanças de média duração podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois ocorrem com o passar dos anos, como as inovações que acontecem nos modos de vestir e na moda a cada 5 ou 10 anos. Para quem tem 10 anos, talvez não consiga perceber essas mudanças com maior frequência. Mas se vocês observaram, vocês crianças aí que têm 10, 11, 9 anos, 2, 3 anos atrás, todo mundo tinha um celular e acesso à internet. E hoje, quem tem celular e acesso à internet? Já houve mudança desse período de 2, 3 anos para cá? Pensem sobre isso, né? Que vamos pensar sobre um acontecimento, uma mudança de média duração, né? Se vocês ou a família de vocês tinham celular e acesso à internet há 3 anos atrás, e se tem acesso à internet, ao celular, hoje, nos dias de hoje. Se isso ocorreu, é uma mudança que ocorreu em um médio espaço de tempo, né? Não foi tão rápido assim, mas em uma média duração, ok? E aí nós vamos falar de mudanças de longa duração, que são as mudanças que ocorrem de maneira lenta, aquilo que nós já falamos sobre o desenvolvimento de tecnologias dentre os primeiros grupos humanos, tá? São acontecimentos de forma lenta, demorada, que duram centenas ou milhares de anos, o que nós falamos no início dessa aula.
E esse é o tempo de longa duração, que pode ser percebido com o trabalho do historiador. Por isso que é importante a gente reconhecer como é importante o trabalho do historiador. Por exemplo, a mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura, certo? Então, para a gente perceber como essas mudanças ocorrem, eu trouxe algumas imagens para vocês, certo? Vamos observar algumas linhas do tempo para a gente perceber os acontecimentos e as mudanças que ocorreram ao longo do período. Fiquem ligados, vamos lá. Olha, esses são acontecimentos desta última semana, de notícias que eu consegui recortar do portal G1. Então, são notícias relacionadas à pandemia de Covid. Então, são acontecimentos, né, ao longo de 3 dias. No dia 17, tem um acontecimento aqui, uma notícia que na Colômbia já foi detectada as variantes britânicas e brasileiras do coronavírus. Como já há, né, as variantes, já existem, como já existem as variantes do coronavírus, então foi detectada na Colômbia, que é um país que fica aqui perto do Brasil, né? Aqui na América do Sul, então já encontraram uma variante do coronavírus, a mesma variante que foi encontrada no Brasil e na Grã-Bretanha. Dia 18, que foi ontem, né? Uma notícia também que os Estados Unidos aplicaram a primeira dose da vacina contra a Covid em mais da metade da população adulta. Uma notícia importante aí de que já há um grande número de pessoas, já existe um grande número de pessoas vacinadas contra a Covid nos Estados Unidos. E uma notícia de hoje, dia 19, que o novo estudo da vacina Sputnik V aponta que a eficácia da vacina é de 97%. Então, são acontecimentos de curta duração, que ocorrem de um dia para o outro. Isso tudo relacionado à pandemia, né? Cada dia tem uma notícia diferente, acontece uma coisa diferente, mas em breve teremos notícias muito boas de que a gente vai sair dessa pandemia, né? Então, vamos ver agora os acontecimentos de média duração. Eu peguei aqui uma linha do tempo da evolução dos aparelhos de celular. Aparelhos de celular que eram utilizados ainda na década de 90. Né? Vocês aí, meus estudantes do quarto e do quinto ano, não eram nascidos ainda nesse período. E os celulares, olha, eram nesse tamanho, nesse formato, tá vendo? 1990. Quando o uso de celular ainda não era tão popular assim. Pouquíssimas pessoas tinham o celular. E aí eram aparelhos bem grandes, né? Depois ele foi diminuindo de tamanho, né? Mudando o formato, mudando as funções, chegando aqui em meados da década de 90, 1995, a aparelhos, né, menores, mas com um formato mais bonitinho, né? Um design mais moderno e assim foi havendo a evolução. Ano 2000 já são menores, com telas digitais, já começam a ter telas digitais, né? Mesmo que tenham teclas. E a partir, né, de 2005 começam a surgir os smartphones, ou seja, os telefones totalmente digitais, né? Que 2010, 2015 e nos nossos dias os celulares que nós temos com diversas funções, né, que tira foto, que manda vídeo, que grava vídeo, né, que a gente pode utilizar para diversas funções, para estudar, para ler textos, para fazer diversas atividades com esse aparelho. Então, nós podemos notar um acontecimento de média duração, né? De média duração, que nós vemos aqui, ó, que são décadas, né? Um espaço de tempo médio. Não é tão curto assim, de um dia para o outro, né? Leva alguns anos para ir ocorrendo essas mudanças. Então, a gente pode perceber que essas mudanças, elas acontecem, né? E acontecem em um médio espaço de tempo.
Vamos agora para os acontecimentos de longa duração. E eu peguei aqui como recorte o domínio da agricultura pelos grupos de seres humanos, a evolução do domínio da agricultura. Isso levou muitos milhares de anos. Isso não foi uma coisa que demorou só décadas, são milhares de anos. Desde que os seres humanos começaram a utilizar pedras e pedaços de pau para dominar a natureza, como as enxadas, que nós temos hoje, eles faziam isso dos elementos que encontravam na natureza. Então, desse período até a utilização dos primeiros arados para arar a terra, com os animais, utilizando a força dos animais para arar a terra, e isso já era um período em que os seres humanos já fixavam nos locais e formavam pequenas povoações porque já dominavam a agricultura, já sabiam plantar e colher. Então, a utilização do arado, a evolução desse arado, e que muitos de nós aqui, na nossa região e em muitas outras regiões do Brasil ainda utilizam essas ferramentas como a enxada, como o arado, no cultivo, no plantio e na colheita da lavoura, dos produtos da agricultura, e até o uso das máquinas agrícolas. Máquinas de pequeno e de grande porte, como trator, colhedeiras, colheitadeiras, que são utilizadas na agricultura na atualidade. Então, desde a utilização dessas ferramentas feitas de pedra até a utilização desses tratores, essas colheitadeiras bem modernas, foi um longo espaço de tempo, foram milhares de anos para que essa evolução acontecesse. E aí eu trago aqui para vocês algumas imagens para a gente perceber a mudança nos espaços. Vejam que essa fotografia aqui, ela mostra aqui, é uma foto aqui de Correntina, bem antiga, que mostra ali aquela praça, que antigamente chamava de Praça da Matriz. Veja que aqui é aquela casa da esquina, que é a casa aqui de Jesulino, e aqui é onde é hoje a Casa da Cultura Iozinho Costa, que antes era a Prefeitura Municipal de Correntina, funcionava nessa casa. Depois passou a ser a Biblioteca Pública, e hoje é a Casa da Cultura. E veja, essa praça aqui é de um período que estava fazendo o calçamento. Vocês podem observar que aquele calçamento ainda é o calçamento feito nesse período. O calçamento todo de pedra, Então, essa é uma foto de um período bem antigo da Praça da Matriz aqui no município de Correntina. Depois nós podemos observar outra foto dessa mesma praça. Vejam que aqui tem a igreja, A praça da igreja, a igreja matriz, que era a antiga igreja matriz, que fica ali na Praça Monsenhor André. Hoje é a Igreja Imaculada Conceição. E aqui as casas, mais antigas aqui do centro da cidade, que ficam nessa praça aqui. Então nós temos aqui onde era a delegacia, a prefeitura, e a casa, que hoje é a casa de Jesulino. Então observem, como era essa Praça da Matriz. Agora vamos perceber como ela está hoje. Então, essas são fotos recentes dessa mesma praça que vocês observaram lá. Veja aqui a igreja, que já tem o calçamento permanece o mesmo. A casa onde era a delegacia hoje é fechada, que está aqui do lado, E aqui é a Casa da Cultura. Vejam que onde era a primeira prefeitura de Correntina era essa aqui, essa casa azul nessa foto abaixo aqui. O calçamento permanece o mesmo, Feito naquela época. Mas tem outros elementos nessa praça, Essa calçada que tem aqui, o jardim, o coreto, tem o antigo fórum que vocês podem observar e recentemente foi implantada na Praça Monsenhor André essa estátua do Padre André, que é
uma pessoa muito significativa para o município de Correntina, muito importante para o município, e ganhou essa homenagem com o nome da praça, a Praça Monsenhor André, que antes chamava Praça da Matriz, e foi colocada essa estátua aqui do Padre André. Então, vejam as mudanças desse local, né, de muitos anos atrás e como ela se encontra hoje. Então, aqui, já partindo para a finalização, vocês terão esta atividade para ser feita, né, que vai ser disponibilizada para todo mundo, fazer no caderno, pois nem todos têm o livro, e vocês vão fazer no caderno esta atividade e esta. É óbvio que vocês não vão fazer essas imagens, né, apenas colocar as informações que tem do lado delas, tá? Então, esta é a atividade relacionada a este conteúdo. Terminando aqui a nossa aula, eu agradeço a vocês por terem ficado e aos alunos, as pessoas que não são da minha turma 4º e 5º ano, podem ficar muito à vontade para assistir a esse conteúdo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o vídeo do filme Os Crudos, que vocês podem assistir para perceber como os primeiros grupos de seres humanos se organizavam e esse filme apresenta isso de uma forma bem divertida e bem animada. Espero que vocês gostem. Então, terminamos por aqui a nossa aula. Um beijo e até a próxima aula.